Diferenças do bloco estrutural e o bloco de vedação. O que é alvenaria tradicional e o que é alvenaria estrutural? Nós vamos conversar um pouco sobre alvenaria estrutural, sobre blocos estruturais e blocos de vedação, aquele tijolo comum de 8 furos, aquele bloco de concreto e aquele bloco que é chamado estrutural. Qual a diferença desses blocos? Este é o canal Falando de Cidade e eu sou o Ed Vieira, arquiteto, o seu arquiteto que está aqui 3 vezes por semana. Se você não é inscrito ainda no canal, quero te convidar a se inscrever, ativar o sininho para toda vez que eu postar um vídeo como este, você ser avisado e não perder. Então vem com o Ed para o vídeo de hoje. Quais são as diferenças do bloco estrutural? Vamos falar aqui o que é alvenaria tradicional. É aquele tipo de parede que você está acostumado a ver aí o seu pedreiro fazer, que você está acostumado a fazer. Esta é a alvenaria tradicional. É o tijolo comum que você faz a parede, levanta ali 7 fiadas, 8 fiadas de parede, coloca o pilar no local, faz a amarração, enche de concreto, depois você continua a construir a sua parede, faz a divisão das janelas, enche o restante de pilares, depois você coloca a viga, enche a viga e faz o apoio de laje. Esta é a alvenaria tradicional. Utiliza-se blocos comuns. Esses blocos são chamados de blocos de vedação, porque eles só têm a finalidade de fazer o fechamento, de fazer a vedação daquelas paredes. A primeira diferença do bloco estrutural para o bloco de vedação está na resistência, porque o bloco estrutural não utiliza pilar e viga. Pelo fato dele não utilizar pilar e viga, ele precisa ser mais resistente, ele precisa ter uma resistência que suporta ali as cargas da laje, as cargas das pessoas, do mobiliário de uma casa que vai ser construída no andar de cima. Então a primeira diferença é essa: o bloco de vedação não suporta cargas de laje. Você pode até ter uma casa com uma laje, com um bloco comum de vedação, mas que você não pode utilizar essa laje como laje piso. Mas o bloco estrutural sim. Esta é a primeira diferença que você tem do bloco estrutural em relação ao bloco comum, ao tijolo comum de vedação. Ah, e um detalhe aqui para você. Existe o bloco de cimento, que é um bloco de vedação. E existe o bloco de cimento, aquele bloco de concreto, que é um bloco estrutural. Então, na hora que você vai comprar, não é pelo simples fato dele ser um bloco de concreto que ele é estrutural. Ele precisa ter uma resistência e seguir as normas técnicas para ser um bloco estrutural. Senão ele será apenas um bloco de vedação e não vai suportar como uma casa construída com alvenaria estrutural. Uma das características básicas do bloco estrutural também é que ele tem o furo vazado, ele não tem fundo. Por quê? Você utiliza os grautes. O que são os grautes? É aquela ferragem que vai passando nos furos determinados lá em projeto, depois você enche de concreto, tem uma ferragem ali dentro daquele furo e faz o travamento da estrutura daquela casa. Esta é uma das características também aí da alvenaria estrutural, do bloco estrutural. Agora eu vou falar aqui de algumas características da alvenaria tradicional e da alvenaria estrutural, que é importante você saber para você escolher aí qual o tipo de construção que você quer fazer, o que é mais interessante para você. A alvenaria tradicional, ela tem uma grande disponibilidade de tipos de tijolos, de tipos de blocos que você pode comprar. Há uma grande variedade, tem um custo também um pouco menor e você pode ter também uma grande disponibilidade de mão de obra. Muitos pedreiros trabalham com alvenaria tradicional, porque é a alvenaria que nós trabalhamos no nosso país. A maioria dos projetos são feitos com fundação, sapata, pilar, faz as paredes, faz viga. Então você vai ter uma grande quantidade de mão de obra para esse tipo de alvenaria, para esse tipo de construção. Quando nós estamos falando então do bloco estrutural, nós já temos uma característica diferente. Ele não utiliza aí pilar e viga, ele utiliza os grautes, como eu falei ainda há pouco. Ele não precisa ter, ele não necessita de pilares e vigas. Essa característica do bloco estrutural faz com que os custos da sua obra
diminuam e muito, porque você vai diminuir na ferragem, você vai diminuir na quantidade de concreto. Embora o custo do bloco estrutural seja um pouco maior, essa característica de não utilizar pilar e viga, porque no lugar das vigas você vai utilizar canaletas com a barra de ferro dentro, vai fazer com que o custo desta obra seja diminuído e muito. Agora vamos falar um pouco sobre as desvantagens do bloco estrutural e as desvantagens da alvenaria tradicional. As desvantagens da alvenaria tradicional, da alvenaria convencional, é o desperdício de materiais. É uma das desvantagens. Você tem uma grande quebra de tijolos, uma grande quebra de blocos. Você tem várias mãos de obras no processo, porque você precisa ter a mão de obra que vai fazer a alvenaria, a mão de obra que vai fazer a caixaria para os pilares, para os vigas, a mão de obra que vai estar aí para fazer a fundação. E aí você pode falar, o meu pedreiro faz tudo. Sim, ele pode fazer tudo, mas ninguém vai ser bom em todas as fases de uma obra, de uma construção. Então é importante você pensar neste lado, nessa situação. A outra desvantagem é um maior custo na estrutura, com concreto, um maior custo com a ferragem. As desvantagens da alvenaria estrutural, como você já deve ter percebido aqui, é uma dificuldade de encontrar uma mão de obra qualificada. Por quê? Não é qualquer pedreiro que vai saber trabalhar, que vai conseguir trabalhar com a alvenaria estrutural. Por quê? É uma outra desvantagem também que vem interligada a essa segunda desvantagem. Geralmente, a alvenaria estrutural precisa de um projeto, porque tem que ter a paginação dos blocos, o meio bloco, o bloco inteiro, aquele bloco um pouco maior, para fazer o travamento, para fazer os groutes, para posicionar os groutes, o posicionamento das estruturas. Tudo isso gera uma dificuldade e faz com que os profissionais capacitados e gabaritados para trabalhar com esse tipo de alvenaria sejam mais escassos. Torna-se então uma mão de obra um pouco mais cara, porque você encontra menos profissionais para trabalhar. Caso você tenha a mão de obra qualificada, compre os materiais adequados e faça um projeto, é um tipo de construção muito e muito mais econômico do que a construção convencional, do que a construção tradicional. Galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo no qual eu falei um pouco sobre as diferenças da alvenaria convencional, da alvenaria estrutural. Este é o canal Falando de Cidade e eu sou Ed Vieira, arquiteto.